glória. Amém. Igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meu coração está muito alegre por poder estar cultuando ao Senhor juntamente com vocês. Estamos vivendo de fato a eclésia, os chamados para fora. Isso é igreja, não é verdade? E o Senhor tem uma palavra para você e também tem uma palavra para todos aqueles que estão em volta, em suas casas. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia, por favor, sem mais demora, do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista Mateus, o capítulo de número 4. O tema ao qual foi me confiado, eu quero compartilhar com vocês, porém eu queria ler o contexto, para vocês poderem entender um pouco, e as demais pessoas que estão ouvindo também voltam a entender aonde o Senhor colocou a mensagem no meu coração, e a palavra do Senhor será explanada. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12, eu quero ler o contexto. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu sou o obreiro Pedro Lima, ministro da palavra de Deus pela misericórdia. Sou da igreja Cara de Leão, projeto Vida Nova. É um prazer, né? Nós estamos aqui vivendo placa denominacional não, mas como igreja um todo, cultuando e engrandecendo o nome desse Deus. Amém? Todos acharam? Verso de número 12, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus, olha isso, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Tomam vossos assentos. Em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus pela vida do Mariano. Mariano está ali, desceu do ônibus e veio aqui cultuar, ouvir a palavra. Amados, peço a vocês que prestem bastante atenção em mim. Eu até entendo que alguns estão aí evangelizando, faz parte. Continue, não pare. Marquinhos Mosquito, Deus abençoe. Uma bênção. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Eu fiz questão de ler o contexto para vocês poderem entender a respeito do que Mateus vai escrever. Olha cá para mim nos meus olhos, prestem bastante atenção. Você que está um pouco mais distante aí no centro comunitário, ou está até mesmo na sua casa, prestem também bastante atenção. Empreste seus ouvidos aí, que o Senhor vai falar no seu coração, queridos. Queridos, eu fiz questão de ler para vocês o que Cristo falou. Essa mensagem de arrependei-vos foi a primeira mensagem de Jesus Cristo. O seu Deus ao qual você crer. Jesus Cristo, ele pregou essa primeira mensagem na banda de Cafarnaum, em Zebulon e Naftali. Agora preste atenção, o primeiro começo, Mateus vai relatar agora a primeira mensagem de Jesus Cristo. O evangelista Mateus vai relatar a primeira mensagem. É verdade que Mateus, no seu capítulo 1, vai iniciar-se assim: Jesus, vai falar sobre a genealogia. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A pergunta é: quem veio primeiro? Davi ou Abraão? Primeiro, vocês sabem muito bem que veio Abraão. Porém, como Mateus está tratando, escrevendo para os judeus, provando que Jesus é o rei prometido, ele não vai ficar falando primeiro do Abraão, que é patriarca. Como ele está querendo provar que Jesus é o rei, primeiro ele fala que Jesus é filho de Davi, pois Davi foi um
um rei, sim ou não? Sim. E a palavra vai dizer, ainda no capítulo 1, o nascimento de Jesus. João aqui vai relatar o nascimento de Jesus Cristo. No capítulo de número 2, Mateus, ele vai narrar também, queridos, os magos, né, que vêm trazer presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Presta bastante atenção. Nós atribuímos, se eu fazer essa pergunta para você nessa noite, quantos magos são? Talvez alguns vão me dizer: Pedro, são 3 magos. Porém a Bíblia não fala quantos magos são. A Bíblia diz uns magos. Possa ser que seja 2, possa ser que seja 3, possa ser que seja 10. Só que a Bíblia não dá a quantidade. É bem verdade que a história vai dar até mesmo nome para esses magos, que é Gaspar, Belsazar e Belchior, mas não entra nesse contexto. E esses reis, eles trazem ouro, incenso e mirra. Ouro aponta para a realeza, que Jesus é rei. Incenso, eles trazem, aponta que Jesus é o sumo sacerdote. E mirra aponta para esse rei e esse sumo sacerdote que irá sofrer. É por isso que eles trazem esses 3 presentes. E esses 3 presentes é profético. No capítulo de número 3 de Mateus aparece quem? João Batista, pregando a palavra de arrependimento para a remissão do pecado. Porque vocês que estão ouvindo, o evangelho não é porta aberta financeira, o evangelho não é a chave do carro, o evangelho não é a chave da moto, o evangelho não é falar que tudo vai bem na tua vida. O evangelho de Cristo que te salva é isso: arrependam-se dos vossos pecados e sejam batizados para a glória do nome de Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho genuíno. Não é que Cristo não quer te abençoar, o desejo do coração é te abençoar. Agora, para ser salvo, é necessário você entender que você é um pecador. Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, a palavra vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o verso 24, a Bíblia continua dizendo: mas sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, deixa eu te falar, você que está me ouvindo aí, uma coisa é você se santificar. É bem verdade que você sabe muito bem pelas escrituras que um dos atributos de Deus é a santificação. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 15, a Bíblia vai falar para você se santificar, assim como é santo aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: seja santo, porque eu sou santo. Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14, o escritor hebreu vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro: não consigo ver Deus, Deus é espírito. Mas se você se santificar, e que tal você santificando e pessoas vendo Deus na sua vida? Porque esse é o evangelho. Só que uma coisa, querido, é santificar, outra coisa é justificar. E a palavra fala que você não se justifica, mas existe um que te justifica, e esse alguém é chamado de Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. É bem verdade que você vê muitas pessoas dizendo que todo caminho leva para Deus, e de fato leva mesmo, isso é uma verdade, porém leva a Deus, porque a Bíblia vai dizer que existe um juízo final. Todos nós iremos passar por juízo, porém aqueles que entregaram a vida para Cristo passarão pelo juízo compensatório, e os que não aceitaram a Cristo é o juízo condenatório. Pedro: eu não entendi, explica. Já vou explicar e você vai entender. Para você ser salvo, aquele que justifica é Cristo, serás salvo. Pedro: eu não creio e não entrego, é condenado.
Eu preciso ministrar a palavra e falar a verdade para você. Você que está me ouvindo dentro de casa, você que está me ouvindo aqui sentado, aí dentro do centro comunitário, você é precioso. Aleluia. Glória a Deus. Você é precioso. Jesus não entregou a vida dele por animal. Jesus não entregou a vida dele por pássaros. Mas Jesus entregou a vida dele na cruz por você que está sentado aqui. E se ele entregou a vida dele por você, porque você é precioso. Santo. Só que é necessário, mesmo você sendo precioso, tomar uma decisão. Naquele grande dia a Bíblia vai dizer que vai ter pessoas que vai falar: Senhor, eu preguei, Senhor, no teu nome eu preguei, Senhor, no teu nome eu curei, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, teve dom de maravilhas, fiz maravilha. Repare que daí ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pedro, não estou entendendo. Se curou. Olha o que o texto diz: no teu nome. Não é no seu, não é no meu, não é o nome do Pedro, não é o nome do outro Pedro, não é o nome da Mariana, é no nome de Jesus. Então o que ele diz: no seu nome eu curei, no seu nome eu profetizei. Ou essa pessoa era um servo de Deus que dizia ser e não andava conforme a verdade, enganava até os irmãos, mas Deus ninguém engana. Ou essa outra pessoa um dia fez tudo isso e hoje não caminha mais, até o ponto de perder a salvação. Só tem essas duas opções. Só que o interessante é que a palavra dom significa presente. Quantos aqui já deram presente para alguém? A pergunta é: tomaram? Não tomaram. Porque quem dá presente não toma. E se você que é falho, pecador como eu, não vivendo no pecado, mas homens pecadores, agora presta atenção: se você que é homem, sujeito a erros, você dá um presente e não toma, dirás o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E a Bíblia fala que a pessoa fala: no teu nome eu curei. Dom de cura, presente de cura, porque dom significa presente. Glória. Senhor, no teu nome eu profetizei. Dom da profecia é um presente, ele não toma. Senhor, no teu nome eu fiz maravilha, é um presente, dom não toma. Só que a pergunta nessa noite é: talvez você esteja em casa aí e você pode ser: Pedro, eu recebi esse presente, ainda tenho. O que está faltando para você voltar? Aleluia. Meu Deus. Você ainda tem esse dom, porque o dom é presente, presente ele deu e não toma. Mas a mensagem da cruz ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu até dei um presente e não tomo, mas o que vai atribuir de você e para a glória é uma vida de santidade em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia continua nos dizendo, querido, que logo após João pregar a palavra do arrependimento, aparece Jesus Cristo. E Jesus Cristo aparece, e é nesse momento que João diz: ué, o Senhor quer que eu batize o Senhor? Eu é que careço ser batizado por ti. Jesus entende que a autoridade do batismo está com João. Ele fala: faça isso, batiza, porque assim convém cumprir toda a justiça. João batiza, olha para cá. João batiza Jesus nas águas. Ao Jesus sair das águas, Mateus vai relatar que Jesus está saindo, vai ir para o deserto. E é nesse momento que João vê os céus se abrindo, o Espírito Santo descer como forma de uma pomba, e ouvindo uma voz que vem do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou que me dá prazer. É a mesma palavra. Agora presta atenção em algo: Jesus logo agora vai sair e vai ir para o deserto, conduzido por quem? Pelo Espírito Santo.
para ir ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Agora presta atenção. Jesus fica ali, querido, em torno de 40 dias, jejuando. A Bíblia diz que ele teve fome. Só que ao aparecer o diabo, Jesus, na sua necessidade, porque a necessidade de Jesus era fome, porque o texto disse que teve fome. Ora, se o texto diz que ele tem fome, então a necessidade é o diabo aparece e fala: já que a sua necessidade é fome, eu te apresento essas pedras, transforma em pão. Porque o diabo é isso. Ele sabe a tua fraqueza, ele sabe para onde você se inclina, e ele sempre vai tentar fazer algo para que isso te faça se afastar da graça do Senhor. E ele diz para Jesus: se tu és filho, transforma esta pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. Só que para analisar algo, ele diz para Jesus: você me ouve em casa aí no centro comunitário. Olha o que ele diz para Jesus, Tiago: se tu és filho. Ele tenta botar uma dúvida na cabeça de Jesus: se tu és filho. Só que 40 dias antes, Jesus foi batizado e a voz do céu veio e falou que era filho. A mensagem para a tua vida é, para você que está aqui e em volta: se Deus já determinou algo a seu respeito, quem é o diabo para tentar falar ao contrário daquilo que o Senhor já determinou? Ele tenta botar uma dúvida na cabeça de Jesus, sendo que 40 dias antes Deus já falou: é filho. Meu Deus. Ele vai na necessidade, transforma em pães. Jesus fala: vou na palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que como o diabo é um ser milenar, ele diz: tá bom, é palavra que o Senhor quer, Jesus. Eu estou fazendo uma inferência. Presta atenção, uma aplicação, para você poder entender. Já que o Senhor, eu só apresentei a pedra para transformar em pão, mas já que o Senhor quer na palavra, eu também entendo. Porque não adianta você entender o que faz você. Eu entendo, eu prego muito, eu canto muito, tudo muito. Você saber muito não leva a nada. Saber o que vai te levar a alguma coisa é você praticar aquilo que você sabe. E nesse momento que ele chega aqui a palavra, então tá bom, leva Jesus para o pináculo do templo em Jerusalém. Aí diz: salta daqui, pula, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem. O diabo levou Jesus para o pináculo. Vocês que estão me ouvindo em volta, eu sempre vou falar isso, chama a atenção de vocês que estão me ouvindo aí, porque aqui já estão prestando atenção. Me dê ouvido, por favor, nesse momento. O diabo leva Jesus para o pináculo. Depois desse momento, o meu amigo Robinho, o diabo pega Jesus e leva para o alto monte. Presta atenção. O diabo levou para o alto do pináculo e para o alto monte. Só que 40 dias antes de Jesus ser batizado, o Espírito Santo levou Jesus para onde? Levou Jesus para onde? E o diabo levou Jesus para onde no deserto? Para o alto. Cuidado com todo lugar alto que você chega. Talvez não seja Deus que te levou. Tem pessoas chegando no alto, tem pessoas chegando no alto monte, chegando no pedestal e dizendo: olha onde eu estou. Deus me exaltou. Deus não exalta ninguém, somente o nome dele é exaltado, é engrandecido. Geralmente o Espírito Santo te leva para o deserto, porque o deserto é lugar de transformação, o deserto é lugar de libertação, o deserto é lugar de gratidão a Deus. Mas fique tranquilo, queridos, porque o deserto não é moradia. O deserto é tão somente uma passagem. O Espírito leva para o deserto, o diabo leva para o alto. Cuidado com os altos que você chega e depois vai dizer: Deus me levou para o alto. Agora presta atenção. A Bíblia diz que Jesus manda embora o capiroto, o cão ruim.
E é nesse momento que os anjos vêm, servem a Cristo. Cristo se alimenta. E olha cá para mim. A Bíblia vai dizer nesse momento que Jesus chega em Nazaré. E ao chegar em Nazaré, ele ouve a notícia, Pedro com a notícia, que João Batista foi preso. Olha cá para mim. João Batista agora foi preso. E interessante que um texto que me chama a atenção, que ao Jesus sair do Rio Jordão, ele vai para o deserto. Nesse tempo, João Batista não vê mais Cristo. Só que o tempo vai passando, João Batista agora está no cárcere. E a palavra diz que João Batista chama os seus discípulos e fala: discípulos, vão até Jesus Cristo e pergunta se ele é o Messias mesmo ou eu devo esperar outro. É algo meio contraditório. Por quê? Porque João Batista, quando estava batizando, ele viu o céu se abrir, o Espírito Santo descer sobre Jesus e ao mesmo tempo escutar a voz. A pergunta é: não foi suficiente João Batista ver o Espírito como uma pomba? Não foi suficiente João Batista escutar a voz do céu que dizia que ele é filho amado? Não foi suficiente para João Batista. Por que, Pedro, não foi suficiente? Porque o profeta Isaías vai dizer que o Messias, um dos principais milagres, era fazer o cego ver. Lembra em João capítulo de número 9? Quando aquele homem jovem era cego de nascença, e ele fala: você já ouviu falar que alguém curou um cego de nascença? Não, porque não tinha. João Batista não viu ele pregando as boas novas. João Batista não viu o morto ressuscitar. Um dos milagres exclusivos do Messias é João Batista dizendo: eu quero saber se é Bíblia, se tudo faz. Aí chegam até Jesus e diz: João Batista está perguntando se o Senhor é Messias ou deve esperar outro. Jesus cura, faz o cego ver e fala assim: ele é palavra que João Batista quer, então dá lá a palavra para João Batista. Vai lá falar para João Batista que o cego vê, o coxo anda, o evangelho é pregado, o morto é ressuscitado, o meu nome está sendo agradecido. João Batista nos ensina algo maravilhoso: que o crente não tem que viver somente de revelação. Porque tem pessoas que vêm para um culto querendo só revelação. Ah, não vai falar assim diz o Senhor para mim? Pega a sua Bíblia, lê. E eu digo: assim diz o Senhor, nem todo que me diz Senhor herdará o reino dos céus. A palavra está em tuas mãos. Muitas das vezes está dentro de uma cômoda, aberto no Salmo 91. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36, Jesus continua dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem é a palavra, queridos que estão me escutando? O verbo vivo é Cristo. Porque na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra, ela é verdade. Existe uma verdade, querido, essa mensagem, essa verdade aqui no Brasil, você tem livre acesso de ir em qualquer loja em Caxias e comprar, loja de livro, lojas evangélicas, você tem esse livre acesso. Mas tem lugares que tem pessoas que, se tiver uma folha dessa, é decapitado na hora. Só que muitas vezes nós não damos a total liberdade e total abrindo a nossa vida para o Evangelho. Aonde o Evangelho é mais perseguido é onde pessoas dão mais valor. Aleluia. Geralmente aonde é mais liberado é onde as pessoas não dão valor. Porque tem países que a mensagem está sendo ministrada e diz: peguei você ministrando a palavra, e aí, nega ou não, toma um tiro na cabeça. Meu Deus.
E a pessoa entendendo quem é Deus fala: pode até tirar a minha vida, mas ao fechar os olhos eu entro para a glória. E você nessa noite que está ouvindo a mensagem do Evangelho, aceite a Cristo, confessa Ele como seu único e suficiente Salvador. Jesus aqui agora sai porque ele vê que João Batista é preso, querido. João Batista é preso, ele vai para Naftali, em Cafarnaum, em Zebulon. E a Bíblia diz que ao chegar lá tinha que se cumprir o que o profeta Isaías falou, que as pessoas de Naftali e Zebulon estavam assentados nas trevas. Uma coisa é eu chegar para você nessa noite e falar: senta aí, você vai sentar de qualquer jeito. Outra coisa é eu dizer: se assenta. Assentar é estar acomodado. A Bíblia diz que as pessoas estavam lá sentadas nas trevas, acomodado. Marcos, não entendi, eu explico. Olha que algo interessante. Tem gente que está assentado na cocaína, tem gente que está assentado na pornografia. Pasmem, talvez até mesmo alguns que estejam sentados aqui me ouvindo. Tem gente que está assentado na droga, na prostituição. E a Bíblia diz, Marcos, que tem gente lá em Cafarnaum que estavam assentados na sombra da morte. Só que quando chega a luz, Aleluia. a treva tem que sair. Glória a Deus. E a palavra diz, Núbia, que Jesus chegou aonde as pessoas estavam assentadas nas trevas. Sabe qual foi a palavra de Jesus? Não foi: fica tranquilo, meu lindinho, que a porta do céu está aberta, reganhada para você. Olha que coisa linda. Fique bonitinho sentado na treva, que a chave da vitória vai chegar na tua vida. Fica sentado na treva, porque tá, aquela namorada que você quer tá vindo aí, aquele marido que você deseja vai vir tudo bem. A mensagem de Jesus não foi essa. A mensagem de Jesus para quem estava assentado nas trevas foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eita glória! Eu não estou falando aqui de João Batista, eu não estou falando do profeta Isaías, eu aqui, querido, não estou falando de Malaquias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, os profetas não. Eu estou falando do verbo vivo, daquele Deus que se fez carne, aquele Deus que habitou aqui no meio de mim e andou nessa terra podre. Eu estou falando desse Deus, eu não estou falando de profetas, porque até mesmo um profeta no Antigo Testamento, quando ele ia falar algo de Deus, ele mandava assim, ó: assim te diz o Senhor. Por quê? Porque ele não é Deus. O Deus Todo-Poderoso falou para ele, e agora ele vai e fala: assim te diz o Senhor. Aí esse Deus que mandava um profeta falar, agora ele desce, Robinho, se faz carne e fala. Antigamente eu falava assim, ó: assim diz o Senhor, e eles obedeciam. Agora eu, o próprio Deus que mandava ele dizer: digo para vocês, em verdade eu vos digo. Por que ele não diz assim se dizer? Porque ele mesmo é o próprio Senhor. Aleluia. Não tem necessidade de Jesus chegar e dizer: em verdade, não tem necessidade de Jesus chegar e dizer: assim diz o Senhor, porque ele próprio é Senhor. Então o termo certo que ele deve ouvir dizer é: em verdade eu. Porque antigamente eu mandava profeta, agora é o mesmo destino meio de vocês. Aleluia. Aleluia. E a palavra começa a dizer que Jesus prega a palavra do arrependimento. E ao pregar a palavra do arrependimento, ele vê dois jovens pescando, homens, André e Simão Pedro. Olha cá para mim, que interessante. Pedro, você vai ouvir falar muito. No Novo Testamento, o nome mais citado, falado na Bíblia, é Jesus Cristo. O segundo nome no Novo Testamento mais falado, Deus abençoe, Rafael, é Pedro. O terceiro é Paulo. Olha, meu nome é Pedro Paulo, que maravilha, hein? Agora que interessante, o nome mais falado é Pedro.
que André, quase você não vai ouvir André falar do André. 2 vezes notórias que André aparece na Bíblia, qual foi? Uma, não pegando honra para ele, mas dando honra a uma criança, um menino. Quando Jesus fala, tem alguma coisa para poder comer, ele poderia pegar 5 pães e 2 peixes e dizer assim: Senhor, eu tenho, aqui é meu, toma, eu te dou, ainda que seja pouco para uma multidão. Mas ele não pega, não toma glória para ele. Ele fala: Senhor, eu achei um menino. A glória não está em mim não, é o menino que tem. E a outra vez que André aparece na Bíblia, Pedro, qual é? A outra vez que André aparece na Bíblia, ele fala assim, ó, ele pega nesse momento o irmão dele e fala assim: irmão Pedro, vem cá comigo, eu achei um homem ali, vem cá, vou te apresentar o Messias. Ele pega Pedro e apresenta para Jesus. Uma vez, ele não pega a glória para ele. E a outra, ele ganhou um dos homens que ganhou mais almas para Jesus. Eita glória! Talvez você não esteja entendendo. Pedro, eu não sou um pregador igual você que vai para tudo quanto é lugar pregar. Mas seja você o André. Porque talvez você pregando para uma pessoa, você vai ganhar Pedros, milhares de Pedro por aí. E se você conseguir ganhar um para Jesus, quem sabe que esse um não é um Pedro que na primeira pregação ganha 3.000 e na segunda pregação ganha 5.000. Não pare de falar da palavra, não se acanhe. Talvez você não vai ser um pregador que vai sair para fora, mas o termo correto não é ir por todo mundo e pregar o evangelho. O termo correto é indo por todo mundo. Por quê? Porque eu indo para o meu trabalho eu prego, eu indo para a igreja eu prego, eu indo pegar um ônibus eu prego, eu indo para a rua eu prego. E queridos, a palavra vai relatar que Jesus ganha esse homem e diz que eles serão: vinde após mim, vinde após mim, sereis pescadores de... Só que antes de Jesus pegar eles ali, a Bíblia diz que Jesus prega e a mensagem é: arrependei-vos. Jesus primeiro pregou e depois pega ele e fala: vinde após mim. Por quê? Porque primeiro quem prega é ele, quem anunciou primeiro é ele, e quem morreu primeiro foi ele. E você também agora, se tiver de perder a sua vida, tu perde por ele. Porque a Bíblia vai dizer, querido, algo interessante: aquele que quiser vir após mim. Repara que ele diz se quiser. Por quê? Porque no reino não é nada obrigatório, você faz se você quiser. Porque se te obrigar, não é de coração. Mas se você quiser, é voluntariamente, o coração está aberto. E o texto que ele diz é: aquele que quiser vir após é depois, após mim. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele que levava a cruz, Robinho, não estava indo para um parque de diversões. Aquele que levava a cruz não estava levando a cruz, parar um pouquinho para depois bater uma bolinha, não. Aquele que carregava a cruz estava indo para o martírio, para a morte. Agora olha o que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim achará. Aleluia. Aquele que perder a vida por amor a Cristo achará. A primeira mensagem de Jesus Cristo foi essa: se arrependam. Essa mensagem que Jesus pregou foi no início do ministério dele. Jesus ficou 3 anos e meio aqui na terra pregando o evangelho. Iniciou-se com 30, porque o sacerdote teria que começar com 30. Jesus iniciou com 30 e aos 33 e meio ele entregou a vida dele. Não mataram, entregou, porque não tem como matar aquele que é a vida. Aleluia. Jesus entrega a vida dele. Agora presta atenção: ao se entregar, morrer e ressuscitar, ele vai aparecer no Monte das Oliveiras para os seus discípulos. E em Lucas, no capítulo 24, verso de número 46, a Bíblia vai dizer que Jesus se encontra com eles e diz: fica
tudo certo, porque convinha que assim é que se cumprissem as escrituras, que o Filho do Homem padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse, continuava no gogó, e em seu nome fosse empregado a palavra do arrependimento para a remissão do pecado. Pedro, não entendi. No início da mensagem de Jesus Cristo no ministério terreno, a mensagem dele é: arrependei-vos. Pedro, e a instrução para ele poder ir para a glória, ele não muda a mensagem, ele continua dizendo: convie que o Cristo padecesse, para que em seu nome fosse pregado o arrependimento, ou seja, arrependei-vos para a remissão de pecado. A mensagem de Cristo não muda. 3 anos e meio pregando a mensagem, Pedro, e 2000 anos depois, está eu aqui, está você aí pregando. Jesus Cristo vai voltar. Se arrependa do teu pecado. Ele quer te salvar, ele quer te libertar. Aceitou, ele é seu. Não aceitou, é inferno. Aleluia. 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 Pedro tem oportunidade? Tem. Ele diz: aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Romanos no capítulo de número 10, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, você que está me ouvindo aí, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia. Romanos 6, no capítulo de número 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos no capítulo de número 8, a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo a... Agora presta atenção: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Pedro, eu não estou em Cristo, então há condenação. Meu Deus. Pedro, eu não estou em Cristo, tem condenação para você. O texto diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se não tiver em Cristo, tem condenação. Quer sair da condenação? Confessa Cristo como seu Salvador. Aleluia, Deus. Aleluia. Atos no capítulo de número 4, versículo de número 12: e nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, a saber, o nome de Jesus. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Pedro, a minha vida está difícil, eu não consigo. Só caminha, faça a vontade dele, ele vai te ajudar. Filipenses 3:13, Paulo vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Caminha, Aleluia. aceite a Cristo, confesse. Glória a Deus. Vamos terminar em Apocalipse. A palavra vai dizer, queridos, vocês que estão me ouvindo em sua casa, ou no centro comunitário, ou até mesmo aqui na rua, Apocalipse, a Bíblia vai falar que João que viu um grande trono branco, e aquele que estava sentado, de sorte fugiram o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. E a palavra de Deus diz que viu os mortos, grandes e pequenos, sendo julgados, e abriu-se os livros, plural, mais de um, e abriu-se outro livro, um só, singular, que é o da vida. E a Bíblia diz: e os mortos foram julgados de acordo com as obras que estavam escritas nos livros, plural. E deu o mar o morto que nele havia, e o inferno e o Hades deu também os mortos que nele havia, de acordo que cada um foi julgado conforme as suas obras.
Repare que o julgamento, João vai dizer na revelação, que não foi dado para o que estava escrito no livro singular, porque este é o da vida. Aquele que confessou está no livro da vida. Aleluia. Mas as pessoas foram julgadas de acordo com as obras que está no escrito nos livros. Porque quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida, não tem condenação. Mas enquanto você tiver uma vida de adultério, uma vida de pecado, uma vida de mentira, no inferno também está sendo registrado. O diabo vai acusar: opa, peraí, o fulano errou, o fulano pecou. Imagine você agora para não terminar diante de um tribunal. Quem já passou por uma audiência, levanta a mão. Você sabe muito bem que quando é aquela criminal, tem o juiz, tem o réu, o advogado de acusação e o de defesa. O diabo é aquele que acusa, é o acusador. Está lá falando, Robinho, eu, você, todos nós aqui. Vou dar um exemplo. Diante do tribunal, o acusador está falando: lembra naquele dia? Robinho fez isso, Marcos fez aquilo, Tiago fez aquilo, Cosme errou. A tua própria palavra diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É para destituir, é para sair. Eles pecou, tem que ser condenado. A prova está aqui, e a tua palavra ainda diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem tem que ser condenado. Me dá a alma dele para levar para o inferno, ele vai ser condenado. Eu posso imaginar Deus pensando: você está me apresentando prova e ainda está me apresentando a palavra de Romanos 3,23, porque todos pecaram de fato, destituídos estão da glória de Deus. Mas espera aí, advogado de acusação, eu preciso também agora ouvir o advogado de defesa. Aleluia. Glória a Deus. Santo. Aí o advogado de defesa vem e fala assim: ó, cadê? O advogado, Deus falando que é o juiz, o advogado de acusação acusou o Robinho, acusou a Núbia, acusou o Marcos. Tem que matar, porque todos pecaram, destituídos estão, sentenciado ao inferno. E aí, advogado de defesa, qual é a sua prova? Eu vejo o advogado de defesa chegando e falando para Deus aqui: ó, a minha prova está aqui, ó, a minha mão furada. Mas espera aí, advogado, o advogado de acusação, espera aí, mas eu te dei um texto, Romanos 3,23, ele pecou, destituído está. Aí o advogado de acusação chega: vou te dar um texto também, verso 24, mas sendo justificados, mas sendo justificados pela graça de Deus e pela redenção em Cristo Jesus, Cristo Jesus te redimiu do pecado, Ele te salvou do pecado, Ele te salvou do inferno. Você não nasceu para a morte, você nasceu para a vida. Jesus quer te salvar hoje, Jesus quer te libertar hoje. Não deixe essa mensagem entrar no teu coração e sair não, guarda no teu coração. Você é precioso, entenda. Talvez você foi fruto de um estrupo, você foi fruto de um adultério, algo totalmente errado. Se você está aqui nessa noite é porque o Criador, o dono da vida, decidiu que você estivesse aqui, porque Ele tem uma palavra para você. E a mensagem dessa noite é: se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Talvez você que esteja em casa me ouvindo não queira nem vir aqui no culto, tá tudo certo, mas levanta a sua mão agora em casa, confessa Jesus Cristo como teu único, exclusivo e suficiente Salvador, e eu te garanto na palavra de Deus que o seu nome será escrito no livro da vida, e de lá jamais será apagado. Se coloca de pé em nome de Jesus.
grandão. Eita glória. Eu quero levantar um clamor com você. Eu quero levantar um clamor. Eita glória, que presença, querido. Jesus está aqui quando você sente a presença dele. Eita Jesus. Eita Jesus. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Eita glória. Eu quero levantar um clamor com os irmãos. Pedro, levanta um clamor. Vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor, queridos. Vamos levantar um clamor para o Senhor salvar essa geração. Eu ainda creio no avivamento. Eu ainda creio no tempo de transformação, um tempo de vitória para a tua vida. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Só em você, querido, ser um vencedor já é algo grande. Quando alguém chega e fala assim, ó, hoje eu fiquei apitando lá na minha igreja de futebol. Fizemos ali um futebol, né? Um torneio de futebol profético para ganhar esses jovens para Jesus, para trazer os jovens para Jesus, né? E eu apitei alguns jogos ali, teve time que foi campeão, teve time que foi vencedor. Eles saíram alegres, Carol, feliz, porque eles foram vencedores. Olha isso, eles mostraram assim, eu venci, sou vencedor. Só que o futebol proporcionou vencer. Talvez você na faculdade passou, te proporcionou você. Talvez na empresa, teu patrão te deixou no auge maior, te proporcionou vencer. Só que em Jesus a Bíblia não diz que você é vencedor. Em Jesus Cristo a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. É algo maior do que vencedor. Eu quero levantar um clamor. Eu quero levantar um clamor juntamente com os irmãos. Clame comigo, clame conosco, Pedro. Temos no nosso bairro. Nós acreditamos, quem acredita aqui nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos, aleluia. Sabemos que o bairro, aleluia, mudou muito, mas nós acreditamos que essa geração não vai ser uma geração promíscua, não vai ser uma geração fracassada, não vai ser uma geração condenada, vai ser uma geração que vai carregar vai carregar a chama do avivamento.
lançado na sombra da morte. Temestéria, que minoria, feminor, praia.